A gente já começa falando do STF, porque o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o IOF. O ministro do STF ainda determinou uma audiência de conciliação entre governo e Congresso sobre o tema, que deve acontecer no dia 15 de julho, no plenário da Corte. Nesta quinta-feira, 8 partidos protocolaram uma ação no Supremo pedindo que a Corte não reverta a decisão do Congresso que barrou a alta do imposto. Em nota, Alexandre de Moraes aponta que o objetivo é evitar decisões conflitantes nos tribunais sobre o tema e garantindo estabilidade para a economia e para quem depende de crédito no dia a dia. O governo decidiu judicializar o tema e chegou até a dizer que, se não entrasse com recurso, não governaria mais o país, foi o que disse o presidente Lula. O presidente Hugo Motta também se manifestou nas redes sociais, presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte: a decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Foi o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Vamos começar o debate aqui. Zé Maria Trindade, ministro Alexandre de Moraes tentando conciliar todos esses poderes. Como é que você vê essa iniciativa do ministro? Na prática, sem aumento de imposto, por enquanto. Pois é, ele surpreendeu e, por incrível que pareça, acabou agradando os dois lados, viu? Ninguém está chorando pelos cantos e ninguém está dizendo que foi traído ou que a cigana mentiu para ele, ou seja, está no caminho certo. E aí ele força uma mesa de negociação entre as partes, Congresso, o governo, né? E a partir daí, depois desta audiência, é que haverá uma decisão. O Supremo vai ter que dar uma decisão. E como tudo indica, isso vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que aconteceu. Para justificar e para equilibrar o que deixaria de arrecadar com a isenção do imposto de renda à pessoa física até R$5.000, o governo decidiu aumentar o IOF. E aí o PL judicializou. Foi o PL que judicializou primeiro. Entendeu que aumentar o IOF para a arrecadação não era legal, sob o ponto de vista constitucional, através de decreto. É um raciocínio. Então o PL foi lá dizer, olha, esse decreto que aumenta o IOF é inconstitucional. E em seguida, antes do julgamento, o Congresso aprovou um decreto legislativo, né, dizendo o seguinte: está cancelado o aumento do IOF. Aí o PSOL entrou contra esse decreto legislativo e o governo entrou com ação direta de constitucionalidade, querendo dizer que o decreto do IOF é constitucional, ou seja, é legal. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu o seguinte: anulou o decreto do presidente Lula, anulou o decreto do Congresso Nacional, porque viu instabilidade jurídica nos dois. Então o Supremo vai definir ali qual é o limite do governo para assinar decreto para aumentar impostos e deve definir também qual é o limite dos decretos legislativos para sustar decretos do governo. Então é uma saída meio de campo que por enquanto agradou a todos e deu uma aliviada nessa tensão política muito forte por aqui, né? Agora é aguentar aí os debates políticos, porque os presidentes da Câmara e Senado estão irritados com ataques que vêm sofrendo nas plataformas, né? Os petistas estão atacando o Congresso Nacional e isso desagradou e muito a cúpula de lá do Congresso. Gustavo Segré, além da decisão do ministro, que suspende por hora tanto os atos do Poder Executivo quanto os do Poder Legislativo, há também uma audiência de conciliação agendada para o dia 15. Uma audiência de acordo. O que esperar deste encontro dos representantes do Legislativo e do Executivo numa mesa de conciliação? Talvez aumentar alguma parte dos tributos se o governo resignar aumento de gastos, eu não sei. Mas me parece que essa determinação do ministro Alexandre de Moraes mostra que o Brasil está num presidencialismo judiciário, porque manda mais que os outros poderes, e que o poder
que estava errado era o Executivo. Porque se fosse que o PDL do Legislativo fosse inconstitucional, teria derrubado. Não tem como os dois serem inconstitucionais, porque os dois constam na Constituição. Então, não entendi por que derrubar os dois. Isso me parece mais a uma saída consensuada, talvez negociada, para que nenhum dos dois saia fortalecido e obrigue a uma negociação. Mas do ponto de vista constitucional, não tem como os dois estarem errados. Ou um era inconstitucional e outro não, ou o outro era inconstitucional e esse não. Na minha humilde opinião, o que era inconstitucional era do Executivo. Se fosse ao contrário, já teria derrubado. E aí, foi uma saída política então, Alan Gani? Não, com certeza, né? Isso mostra como o poder judiciário se tornou um ator político. Não é a primeira vez, a gente já viu isso no caso das emendas parlamentares. Então chama, senta na mesa para conversar, é uma espécie de fiador da governabilidade. E agora novamente na questão do IOF. E claramente o aumento do IOF era para fins arrecadatórios. Tanto é que o governo reclamou que ia perder 30 bilhões de reais em arrecadação. Diga-se de passagem, Koba, o aumento do IOF só veio após uma determinação do TCU dizendo que ali na peça orçamentária do governo, enviada ao Congresso Nacional, havia receitas superestimadas, como a gente viu no voto de qualidade do CARF. Por isso que veio toda essa novela do IOF. Mas o que chama atenção mesmo é o Supremo aí como esse mediador, né? Não só como um poder judiciário, mas também agora como um ator político, um mediador de conflitos entre os poderes. E aí a gente fica naquela situação, senhor Fábio Piperno, que se não tiver um acordo, se não chegarem ali a um consenso, aí o ministro vai ter que decidir. Como é que decidiria, então, o ministro Alexandre de Moraes? Você acha que as partes envolvidas aí estão meio que forçadas a fecharem um acordo? Eu acho que sim, e é uma oportunidade principalmente para o governo propor ao Congresso outras soluções. Eu acho que esse caminho de ir até o STF para forçar esse aumento, eu já falei aqui, é politicamente muito ruim. Mas a reação do governo e de partidos da base em relação ao que está acontecendo lá no Congresso, finalmente foi, eu diria, eficiente. Pesquisa da Quest, inclusive, apontou que pela primeira vez o governo conseguiu levar vantagem em relação à oposição nas redes, nas plataformas. Isso era algo praticamente inédito. O governo sempre foi muito inerte, sempre teve reações, eu diria que bastante vagarosas em relação a isso. E sempre apanhou muito. O ministro, aliás, o presidente da Câmara, Hugo Mota, hoje publica no Twitter uma mensagem que ele diz que Alexandre de Moraes evita, a decisão do Alexandre de Moraes evita o aumento do IRA em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional. Então, é oportunidade, sim, porque o governo está bom. Então, temos uma medida que, por enquanto, é uma decisão salomônica, mas, na verdade, ela não resolve nada. Então, é também o momento a gente retira, mas vocês também têm a questão do IR para aprovar e para caber tudo isso no orçamento, então, nós vamos, pelo menos, rever a questão dos incentivos fiscais. Muito bem, ó, a gente já falou para você, se você quiser participar conosco desse debate tão importante, tão relevante, use a hashtag 3 em 1. O nosso time está colocando aqui embaixo, dá para colocar aí de novo no nosso GC, ó, algumas participações. Vou ler uma para vocês. Felipe Andrade escreveu o seguinte: foi uma decisão equilibrada. Melhor conversar do que criar mais conflito. Tá aí a nossa audiência participando. Eu quero trazer essa opinião do Felipe para a nossa roda aqui de debates, Alan Gani. É melhor mesmo conversar do que evitar novos conflitos, inclusive em discussão de constitucionalidade? Então, eu sou sempre a favor da decisão mais técnica. É constitucional ou não é constitucional? Eu não gosto desse tipo de solução, por mais que seja uma solução conciliatória, porque abre um precedente. Hoje foi o IOF, ontem foi as emendas, amanhã vai ser outra matéria. E, com isso, a gente vai dando um poder ao poder judiciário que ele não tem,
que é simplesmente ali uma espécie de ator político e mediador de conflitos entre o Congresso e o Planalto. Não gosto desse caminho. E aí tem uma outra questão também, né, o senhor Gustavo Segré? Quando, então, que haverá uma audiência de conciliação? Porque a gente não tem previsão disso nem na Constituição, nem na lei, né, de conciliação em decisão de controle de constitucionalidade. Aí vai meio que caber ao presidente do STF da ocasião ou o relator da ocasião de escolher se faz ou não faz uma audiência. A gente se lembra, por exemplo, em relação a emendas, já que vocês falaram. A ministra Rosa Weber, quando era presidente, ela não fez acordo nenhum, não fez audiência nenhuma, ela só foi lá e decidiu. É inconstitucional o orçamento secreto. Já no ano seguinte, praticamente, ela saindo da corte, o outro ministro, Flávio Dino, já optou por outro caminho. Essa imprevisibilidade não gera insegurança jurídica no final das contas? Eu não sei se gera insegurança jurídica, do ponto de vista jurídico, mas eu não encontrei em nenhum artigo da Constituição Federal que as atribuições do Poder Judiciário eram conciliar, mediar ou arbitrar. É constitucional ou não é constitucional? Não tem outra possibilidade. É sim ou não, é um ou dois. Não tem uma terceira opção. Me parece que quem vai procurar acelerar os prazos vai ser o Poder Executivo, porque ele ficou sem arrecadação. Então, para o Congresso, a determinação do ministro Alexandre de Moraes, mesmo que sendo transitória, é o que o Congresso queria, derrubou. Hoje não está válido o decreto presidencial. Para o Poder Executivo, é preciso resolver logo, porque ele está perdendo a arrecadação, e ele precisa dessa arrecadação. Só que, me parece, mesmo conciliando, essa rispidez, esse conflito entre os dois poderes não vai terminar apenas no IOF. Ô Zé Maria Trindade, interessante isso que traz o Segré, eu quero a sua opinião também. Quer dizer que, por enquanto, o governo federal, o Poder Executivo, sai perdendo nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, olha, os dois lados estão, assim, gostando da ideia com ressalvas, né? O presidente da Câmara dizendo, olha, isso aí está em sintonia com o que pensamos e tal. A oposição comemora, porque, afinal, o resultado é de que o IOF está suspenso, suspendendo o decreto do presidente Lula e o decreto do Congresso Nacional. Agora, muito na linha do que falou o Gani, as lideranças de oposição me dizem aqui o seguinte, que é perigoso porque coloca o Supremo como um poder moderador. O poder moderador, ele é muito característico de áreas absolutistas, né? Ou monarquia absolutista, onde tem um rei que é a palavra final, a palavra do rei não muda, enfim. O Congresso é um poder, o Judiciário é outro poder. Então, não se admite um poder moderador, porque a democracia gira. Logo depois de uma decisão do Supremo, é possível fazer a roda girar aprovando uma emenda no Congresso e assim por diante. Alguém vai recorrer ao Supremo e então não tem a palavra final. E aí dá a ideia de que em qualquer crise, me diz o líder da minoria, o deputado Tenente Coronel Russo, diz o seguinte, que em qualquer problema político se joga o Supremo, judicializa. E ele acaba sendo o árbitro de decisões que são, por natureza, política. E na democracia é assim que se desfazem as tensões e que se faz um verdadeiro diálogo. E nesse caso, o Supremo está assumindo ali mesmo uma situação de poder moderador. Mas a sentença em si acabou agradando mesmo a todos, porque principalmente a oposição. Porque, resumindo, o IOF está com aumento cancelado. Muito interessante o que falou o Zé, o Fábio Piperno, porque ele fala do poder moderador, que é típico até de monarquia, né, de regimes absolutistas, enfim. E você citou a decisão salomônica. Por que foi uma decisão salomônica? Porque o Salomão era o rei, era a última palavra. Será que o STF é a última palavra? É o rei desta república estranha do Brasil? Ele pode ser o rei, mas ele pode ser, aliás, ele pode ser a última palavra, mas eu estou com o Alan Gani nisso. Eu não gosto quando ele abre mão de decisões técnicas. É evidente que procura-se aí uma solução em que uma solução negociada entre os dois lados. Então,
esse seria o cenário político ideal. Só que a partir do momento em que se envolve a Suprema Corte nisso, aí eu acho que é um caminho ruim ao qual os políticos vão se acostumando também. Então, isso é um outro aspecto um pouco disforme dessa democracia brasileira. Os políticos não podem toda hora bater lá no STF, o STF resolve essa pendência para nós. Não é assim. Até porque acho que o Brasil vive em busca de algum poder moderador, né? Algum tempo atrás falava do tal artigo 142 aí. Agora, qualquer coisa se bate lá no STF. Não pode ser assim. Eu acho que essa decisão não é boa, embora eu também acho que para esse momento talvez seja a menos pior. Agora, em algum momento, isso vai ter que ser devidamente arbitrado. Não pode continuar com essa solução meio band-aid aí para sempre. Isso aí é um curativo. Mas em algum momento alguém vai ter que dar a palavra final para essa questão. Então vamos entender os próximos passos. Vamos entender que, em relação ao IOF, o assunto se desgastou, não vai ter aumento de imposto, já é o que está valendo a partir dessa decisão do STF, ainda que seja uma decisão provisória. E depois, o senhor Gustavo Segré, por onde o governo vai caminhar para alcançar aumento de arrecadação, então? Quais são as outras alternativas? E o Congresso vai deixar? Eu andei olhando o manual do populista de esquerda da América Latina e na página 32 fala que pode apelar a outro imposto, que é imposto aos bens pessoais. Já foi colocado na Argentina entre 0,5 e 1,5 pelas propriedades, bens, ativos de pessoas que tenham mais que tanto patrimônio. Não me surpreenderia que isso venha na próxima etapa desse apetite arrecadatório que o governo tem, porque diminuir gasto, duvido. Mas aí, Gani, independente do conteúdo, a operação parece ser a mesma, né? Se o governo aumentar lá qualquer outro tipo de imposto, o Congresso também não vai reagir da mesma maneira e essa discussão não vai se reiniciar? Exatamente, a não ser que seja uma solução negociada com o Congresso Nacional. Vamos supor que, nesse caso, o Supremo tivesse dado a determinação de que o aumento do IOF é inconstitucional. Já obrigaria, naturalmente, de uma maneira orgânica, o próprio governo a negociar com o Congresso Nacional. Opa, peraí, não está mais valendo. Vamos sentar aqui e vamos negociar. Então, se esse aumento de imposto ele é discutido com a sociedade, com as lideranças do Congresso e a aprovação, e vamos lembrar que o Congresso, em tese, representa a vontade popular, não tem problema. O grande problema é que o IOF foi colocado, de repente, na calada da noite e pegou todo mundo de surpresa. Agora, o ideal mesmo que a sociedade clama, Couba, é pela redução do gasto público. Agora, evidentemente que essa redução do gasto público é qual gasto público? Porque o governo não quer cortar a sua parte, não quer mexer na máquina pública. O Congresso não quer mexer nas emendas. Os empresários não querem abrir mão de subsídios. Ou seja, todo mundo quer corte de gasto para os outros.